Parabéns, Deus, o Senhor não erra. Amém? Glória a Deus por isso. E você já sabe, se estiver dando errado, é porque Deus não está nessa questão. Aonde Deus está, tudo dá certo. Você pode ver do começo ao final de toda a manifestação de Deus na palavra dele, tudo deu absolutamente certo, porque Deus não erra. O endereço da nossa fé hoje, Romanos capítulo 1, verso 16. Olha, vamos observar bem o texto que o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos, sabendo ele da importância da fé para o ser humano. Ele escreve então esse texto. Entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tiver fé, você não agradará a Deus. Só poderemos ser agradáveis a Deus se nós cremos que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, ok? Então aqui está, Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, para todos, né? Tanto do judeu como do estrangeiro. Então o Evangelho, ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, ou seja, não tenho vergonha de estar vinculado ao Senhor Jesus. E ele diz, por que ele não tem vergonha? Ele diz que o Evangelho, pois é o poder. Isso aqui é muito importante, Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eita, que benção, hein? Quem não quer ser salvo, hein? Quem está num acidente de carro quer ser salvo. Quem está num prédio em chamas pegando fogo quer ser salvo. Quem está se afogando em águas profundas quer ser salvo. Quem não quer ser salvo? E eu e você? E a humanidade? E a sua família, seus parentes que você ama? Eles precisam ser salvos? Você precisa de salvação? Você já alcançou ela? Qual a importância dessa palavra na sua história? Salvação. Na minha história ela tem muita importância, porque eu estava em perigo. Só precisa de salvação quem está em perigo. Eu estava em perigo, estava perdido na escuridão, e eu necessitava de salvação. E quem trouxe essa salvação para mim? O Evangelho poderoso do Senhor Jesus. Então não creia num Evangelho sem poder. O Evangelho sem poder não é o Evangelho do Filho de Deus. O Evangelho do Filho de Deus é um Evangelho poderoso, pelo seu sangue que nos purifica, que nos limpa. Quando assim cremos, somos salvos, temos salvação. Então o apóstolo Paulo diz que ele não tem vergonha de servir o Senhor, do Evangelho do Senhor, porque é o poder de Deus para salvar. Sem o Evangelho, sem salvação. Veja bem, salvação de todo aquele que acredita. Olha aí como é importante você acreditar. Você precisa crer. A sua fé é algo importantíssimo na sua existência. Se você não cuidar da sua fé, ela pode ser intoxicada a qualquer momento. Nós vemos que até já citei bastante isso nos últimos dias, como Satanás tentou intoxicar a fé do Senhor Jesus. Que ousadia, né? Mas jamais o Senhor Jesus deixou que isso acontecesse, ok? Então, todo aquele que crê, para a salvação daquele que crê. Então quem precisa de salvação precisa crer. E como ele vai crer se não pregarem para ele, não é verdade? Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, todos necessitam ser salvos.
Não existe uma pessoa que não precise de salvação. Todos precisam. Por isso nós devemos anunciar o evangelho aonde nós estivermos, da maneira que nós estivermos, na circunstância que nós estivermos. Precisamos estar com a palavra do evangelho. O evangelho é a palavra da salvação. Isso, né? Para anunciar a todos. Então Paulo segue dizendo agora no 17 aqui, ó, 1:17 de Romanos. Observe como é impressionante a palavra do Senhor, né? Ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Então ela vai penetrando dentro da gente, dividindo alma, juntas e medula, e nos levando à compreensão do amor de Deus por este evangelho. Olha só, né? Porque nele se descobre o quê? A justiça de Deus, de fé em fé. Que tremendo, que maravilhoso você descobrir a justiça de Deus através da fé. Quem crê é justificado. Foi assim com Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis. Lê lá para você ver os primeiros 10 versículos ali. Quando Abraão creu no Senhor, foi-lhe imputado isso por justiça. Então veja, para a salvação de todo aquele que crê, porque nele se descobre, nele, que no evangelho, a justiça através do sangue do Cordeiro, que nos justifica quando cremos. Somos justificados em Cristo Jesus de fé em fé, como está escrito, mas o justo, ó, o justo o quê? Viverá pela fé. Oh, que bênção, hein? Não existe vida senão através da fé no evangelho do Senhor. Por isso que o Senhor disse, né? Vós estáveis mortos. Oh, mas eu vim para que todo aquele que em mim crê tenha vida e vida abundante. O Senhor quer que você tenha uma vida abundante, uma vida extraordinária em todos os momentos da sua história. Hoje mesmo, agora mesmo, é o momento de você operar coisas maravilhosas através do evangelho. Então esteja focado no evangelho de Cristo. Não se envergonhe deste evangelho, mas proclame ele no seu próprio interior, e daí as tuas atitudes vão anunciar a todos uma fé ativa, uma fé agressiva e uma fé produtiva. Fé ativa é aquela fé que tem atitude como as do Senhor Jesus. Agressiva, que faz como ele, agride o mal com a fé. E produtiva, que gera frutos abundantes, onde todos podem ver a glória de Deus. Que os seus dias sejam dias recheados pelo evangelho do Senhor, e que a bênção dele permaneça sobre ti. Amém? Parabéns, Deus! O Senhor não erra, queridos. Jamais vai dar errado se você estiver com o Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus.